Já começou o clamor, então nós já estamos completando hoje 4 dias de jejum e de oração. Leitura da palavra de Deus, livro de Hebreus capítulo 9, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes, novilhos, mas por seu próprio sangue, repita comigo, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna, diga comigo, uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes, de touros e de cinzas de uma novilha santificada, novilha santifica os contaminados, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Levante as tuas mãos, diga: meu Deus, eu recebo a tua palavra na minha alma e no meu coração. Levante as tuas mãos, 1 minuto de glorificação. Comece dando glória a Deus. Poderoso Deus, nós vamos pela tua palavra, o vivo, santo, maravilhoso caminho. Pai bendito, Pai de amor, que todo o nosso coração, o nosso entendimento esteja voltado para a tua palavra. Repreende toda aflição, toda ansiedade, todo incômodo. Repreende todos os laços que o diabo tem preparado, meu Pai, para roubar a semente da palavra, a semente da vida, a semente que pode nos levar ao pleno entendimento daquilo que o Senhor preparou para nós. Por isso, meu Deus, nós queremos agora entrar pelo sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, o sangue da vitória, o sangue, meu Pai, que nos dá o direito de exclamar Abba Pai, o sangue que nos dá o direito, Senhor, de se justificar diante de Ti, não em nossos méritos e obras, mas na justificação pela expersão do sangue do Senhor sobre a nossa alma. E o Teu sangue agora, meu Pai, ó Deus, é recitado, é clamado, é adorado, é exaltado, o Teu sangue da vida, o Teu sangue bendito, o Teu sangue, meu Pai, que abriu todos os caminhos do santo, dos santos, da vida, da morte, dos céus. Ah, meu Pai, é neste sangue agora que nós pedimos a Tua vitória, em nome de Jesus. E todos digam glória a Deus. Desocupe, por favor, e tome aí as suas mãos como instrumento de adoração e pode glorificar a Cristo. Exalte a Deus. Irmãos, na verdade não há necessidade de irmos ao princípio de todas as coisas, mas você precisa compreender para que a palavra de Deus possa ter também consistência, lastro em você, quando você passar a entender esta palavra. Você sabe que depois que o homem pecou, ele se separou completamente de Deus, e isto é fato. Desde o dia que o homem pecou contra Deus, a primeira coisa que ele perdeu foi a comunhão, e depois as demais consequências. Desde então, desde Adão, desde aquele Éden, a Bíblia diz que o homem perde por completo a intimidade, a comunhão com Deus, e agora o homem começa a se valer de sacrifícios, o homem começa a se valer de ofertas, dons e dádivas que o próprio Deus lhe dava, que ele usava para se aproximar de Deus. Recorde-se que o pecado já tinha separado o homem de Deus. Adão pecou, e
com ele toda a demais geração, e o homem perde o que ele tinha de primordial, a comunhão, aquilo que o diabo já trabalhava no oculto, aquilo que o diabo já esperava que o homem perdesse, porque a única coisa que desesperava o diabo, que já havia perdido o seu lugar do lado de Deus, era a comunhão que o homem tinha com Deus. Então ele começa a preparar pecados, laços para o homem pecar, e o homem peca, e a Bíblia diz que ele cai daquele lugar chamado Éden. Então a Bíblia diz que ele perde o seu lugar de comunhão, e Deus não o visita mais. Então a Bíblia diz que Adão começa a ter uma vida normal, uma vida natural, mas já não tinha mais aquela comunhão com Deus. E agora a Bíblia diz que nasce a ele um filho chamado Abel, nasce também um filho chamado Caim, que vem para consolar. E a Bíblia diz que quando Abel vai se aproximar de Deus, ele toma a decisão de pegar o melhor da gordura das suas ovelhas, dos seus cordeiros, e apresentar no altar. Naquele então a Bíblia diz que Deus atenta para a fumaça, porque era um fogo que queimava a gordura e subia até a Deus. Mas o homem não faz menção da vida, do sangue que ele estava tirando, do animal que ele estava sacrificando, para dele tirar a gordura para oferecer a Deus. A Bíblia diz que Deus atenta para a oferta de Abel, mas não se inclina para a oferta de Caim. E aí a Bíblia diz que nenhum dos dois faz menção do que acontece, nem com o sangue e nem com o resto do sacrifício que foi apresentado. Se você olha um pouquinho mais à frente, você vai notar que quando Noé sai da arca e ele quer se aproximar de Deus, ele quer agradar a Deus, ele quer agradecer a Deus, porque ele escapou da morte e da destruição. Levante a tua mão e diga glória. Ele prepara um sacrifício e toma também, diz a Bíblia, uma ovelha e apresenta a Deus. E quando ele apresenta a Deus aquela ovelha, no capítulo 9:4 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus cheira como cheiro suave e faz concerto com o homem, mas não se apresentava sangue. Agora o escritor do livro de Hebreus, ele traz uma outra concepção. Este é o texto escolhido para falar ao nosso coração, porque Deus está usando as sombras das coisas passadas, mas para dar a conhecer o poder destas coisas presentes. Ele diz que nenhum sacerdote naquele então, segundo a lei, fazia expiação sem sangue, sem vida, sem sangue, sem purificação, sem sangue, sem comunhão, sem sangue, sem paz, sem sangue, sem direito de acessar a Deus. E você precisa entender o porquê este sangue nos deu poder. Ele nos deu vida, ele nos deu paz, ele nos deu acesso, ele nos deu comunhão, ele nos deu o direito de romper e viver o que Jesus conquistou para nós. Este é o poder do sangue. Mas só que o poder do sangue não se revela agora a nós em Cristo, mas ele se revela no livro de Levíticos, quando o próprio Deus estabelece um princípio da vida. E ele diz no livro de Levíticos capítulo 17, convido a você para ler conosco. Se não for ler e tirar atenção, deixe para ler na sua casa, porque o mais importante é a sua atenção. Diga glória a Deus. No Levíticos capítulo 17, versículo 11, o próprio Deus está estabelecendo o sacrifício da vida, e a vida pelo sangue, vida por vida e sangue por sangue. Ele diz o seguinte: pois a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo também tenho dado, para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É sangue que faz expiação pela vida. Diga comigo: é sangue que faz expiação pela vida. Então, sem sangue ninguém podia entrar e desfrutar de comunhão com Deus. Sem sangue, aquele sangue que foi ignorado na dispensação da inocência, aquele sangue que foi ignorado na dispensação diluviana, mas que agora dá a conhecer o seu poder através do estabelecer. Deus estabelece um culto. Deus quer se relacionar com o homem. Diga comigo: Deus quer se relacionar comigo.
mas não havia quem pudesse resolver este tratado, não havia quem podia expiar este pecado. Então Deus estabelece vida por vida e sangue por sangue, e Ele começa a dar vida de animais para agora borrar, cobrir o pecado do homem com sangue, porque o mal que havia e que existia privando o homem de Deus é o pecado, ou era o pecado. Desde que o homem pecou em Adão, todos pecaram, e o acesso de Deus agora passou a ser por meio de sacrifício. Então, sem sangue, você nota na Bíblia que não há sinais. Diga comigo: sem sangue, sem sinais. Deus dá o primeiro sinal que Ele quer acessar o homem, quando Ele diz: agora você tem o acesso. Basta tão somente o sacerdote de ano em ano, quando ele entrar diante de mim, ele espargir o sangue para perdão, e ele colocará o sangue do concerto sobre as pontas do altar. E tanto o altar e o sacerdote só se podia usar como utensílio de Deus depois que passasse pelo sangue. O próprio escritor do livro de Hebreus, ele estabelece um princípio, dizendo que sem derramamento de sangue, segundo a lei, não havia purificação, porque era impossível uma ordenação de Deus para alguém e de alguém para com Deus, se não houvesse expiação. Ou seja, o sangue tinha que ser derramado e usado até no altar, para Deus perdoar, para Deus visitar e para Deus receber uma oferta. Ela não podia entrar sem sangue. Levante as tuas mãos e diga glória a Deus. Porque o sangue estava já para se cumprir na saída do povo. Quando Deus estabelece antes do culto, Deus dá um sinal de sangue para o seu povo. E Deus disse: será a vida dos primogênitos que está no Egito que se levará. Mas Deus, ele começa a trabalhar em Moisés, dizendo: mas há de ser que toda a casa do povo de Deus que sacrificar o cordeiro e tomar do seu sangue e passar nos umbrais da porta, eu os visitarei, mas vendo sangue eu passarei por alto, porque ali está o sangue da vida, ali está o sangue que foi derramado. Houve obediência, alguém entendeu o que Deus falou, alguém obedeceu o que Deus falou, e toda a casa que colocou o sacrifício perfeito segundo a obediência que Deus estabelecera. Porque o segredo não estava no cordeiro, o segredo não estava no sangue que seria simplesmente passado, mas era um sinal de Deus que seria marcado com sangue, e aqueles que obedecessem aquele sinal de sangue não pereceriam, não morreriam. Então nós começamos a entender que não é só um sinal de vida. O sangue não representa só vida, como diz Levíticos 17:11, mas o sangue e a obediência dele, segundo o mandamento de Deus, ele é em nossa vida sinais. Levante as tuas mãos e diga: sinais. No livro de Êxodo, capítulo 30, não leia agora, marque, leia na sua casa, para você não perder a atenção. A Bíblia diz que Deus estabelece uma missão. Agora é hora de marcar a casa, e a marca não será aceita em outro lugar, com uma outra vida, com uma outra cor ou tintura que se possa colocar. Tem que ser sangue. E quando eles sacrificam o cordeiro e passa o sangue nos umbrais da porta, a morte passa. A Bíblia diz que o anjo da morte passa, mas ele não entra, porque ali já havia morrido um cordeiro, ali já tinha sido espargido o sangue nas vergas da porta, ali já havia um sinal. E aonde há sinal do sangue, você não tem que temer. Na casa que há o sinal do sangue, você não precisa dizer: vai ser como as outras casas. A Bíblia deixa claro que quando os espias foram enviados para Moisés, eles já tinham experiência, eles já sabiam o que tinham que fazer para escapar. E eu não tenho dúvida que foi somente pela fé que Raabe foi levantar aquele fio de escarlate. Ela foi orientada pelos espias que foram enviados, e disse: vai ser destruído toda esta casa, toda esta muralha, toda esta Jericó, mas se você fazer o que nós estamos ordenando, a destruição virá, a morte vai entrar, mas você e a tua casa vai
vai se livrar pelo poder do sangue. E a Bíblia diz que ela põe um fio escarlate na casa, e todas as casas são derribadas, e todas as casas sucumbem, mas a casa de Raabe, a meretriz, fica de pé. Havia um sinal. Diga comigo, ele é sinal. Ixi, estou sozinho, me sinto sozinho, ouvintes. Diga comigo, há um sinal. Não é somente o sinal da vida, mas é um sinal contra a morte. Deus está estabelecendo um princípio no livro de Hebreus, e eu quero que você volte comigo, porque ele está falando de Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não vai mais entrar no tabernáculo feito por mão de Moisés, ou aqueles que Deus escolheu para fazê-lo, mas ele está revelando e falando de um sacerdote eterno, alguém que entraria muito mais além do que o santo, do que o santo dos santos, alguém que estava derramando o seu sangue para nos dar direito de entrar nos céus e na glória pelo poder do seu sangue. Diga comigo, sem sangue, sem vida. A Bíblia diz que Deus estabelece este princípio já no Antigo Testamento. E a Bíblia diz: não comerás a carne no seu sangue, porque o sangue é a vida. Você se recorda que quando Saul, no seu pecado, faz aquele voto louco: ninguém vai comer, até que Deus, pelo seu poder, me deu a vida dos inimigos. E a Bíblia diz que passou 1 hora, passou 12 horas, já se completava um dia e uma noite. Então o povo vence a batalha, pega o despojo, despedaça os animais e começa a comer com sangue, na lama, sangue jorrando. E o povo comendo, e se levanta o sacerdote que estava junto com eles, que representava a vontade de Deus, e ele diz: não pecais contra Deus, que cada um tome a sua carne e queime no fogo, mas não coma ela no sangue, porque o sangue é vida, e provocaríamos a ira de Deus se tal fizéssemos. É vida. Levante as tuas mãos e diga glória. E nós entramos na vida, mas não uma vida que Deus nos amanhe, mas não uma vida que recebemos quando saímos da madre. O sangue de Jesus, ele tem todo o poder, porque ele é o único com uma aliança eterna para nos fazer viver o que Deus nos dá, além desta vida e além da eternidade. Você parou para pensar que o dia que cessar a vida, acabar o corpo, a sua vida se vai, e você não tem mais vida, e a vida se acaba, e a sua vida agora já não será mais desse corpo. Esse corpo é um estojo, esse corpo é simplesmente um invólucro, este corpo é simplesmente um tabernáculo de carne que irá se desfazer. Mas para você acessar a Deus, a salvação ou a condenação, você deixa o corpo, deixa a carne, deixa o pó, e vai a Deus como você realmente é, não como você quer. Agora, pela nova aliança, quando Mateus está dizendo no capítulo 26, versículo 28, este é o sangue da nova aliança, ele está dizendo, agora o que escreveu o escritor de Hebreus com alusão, a antiga aliança desapareceu, nós temos uma aliança de vida, nós temos uma aliança que é garantia de pós-vida, nós temos uma aliança eterna, e nós temos uma aliança que não conta com Abraão, com Isaac, com Moisés, não conta mais com o antigo pacto, mas é na aliança de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi nos revelado. Nele nós temos a nossa vida, e nele nós temos o direito de entrar. Ele tem poder, porque ele nos fez uma promessa, uma aliança, de que nós podemos acessar e vencer e viver um novo. Diga comigo, o novo de Deus, a vida de Deus. Agora tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não sei. Quem já viu pessoas dizendo assim: pastor, eu não sei, eu vou na igreja, o pastor clama pelo sangue de Jesus e o diabo cai. Eu chego aqui em casa, o sangue de Jesus tem poder, e as pessoas blasfemam de mim. Pastor, eu vou na igreja e os irmãos clamam pelo sangue de Jesus e o mal sai. Aqui eu ponho a mão na cabeça, pastor, e tenho até medo.
tem até medo de clamar pelo sangue, tem até náuseas. Quando fala em sangue me dá náuseas. Aí você pergunta assim, mas por quê? Se o sangue de Jesus tem tanto poder, por que este poder não está disponível a mim? Aí você tem que entender. Aí é outra coisa. Quando a Bíblia diz, no livro de 1 a João, no capítulo de número 1, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Opa, então eu vou te dar um exemplo. Por quê? Porque às vezes você quer acessar, você quer vida, você quer libertação, você quer justificação, você quer paz e você não tem. A Bíblia diz neste versículo, e não tenho dúvida que era disso que queria também tratar o apóstolo João quando escreveu esta epístola. Ele nos dá o perfeito exemplo de quem foi criado em luz, estava na luz e andava na luz, a ponto que a Bíblia diz que a sua vida era como uma luz bela, conhecido como luz e bel. Até o dia que se achou iniquidade nele. Enquanto ele estava em comunhão com Deus, ele estava desfrutando da luz de Deus, ele estava em acesso a Deus. Mas a Bíblia diz que desde o dia em que se achou iniquidade nele, no luz e bel, agora conhecido como trevas, como o dragão, a antiga serpente, Satanás, o demônio, quando entra nele a iniquidade, que é pecado, a Bíblia diz que é tirado a sua luz, e ele começa a atuar nos céus e andar de uma maneira que os céus não permitiam. Ele sai da luz, e quando ele sai da luz de Deus, da direção de Deus, ele começa a acusar. Diga comigo, acusar. Ensine os teus filhos para não acusar. Ensine a tua família para não emitir juízo. Eu ensino todos os dias os meus filhos. Não responda com juízo, não responda com acusação, não responda apontando o dedo. Isso é o trabalho do diabo. Desde o dia que foi achado a cisanha do pecado nele, ele começou a acusar os irmãos, e desde aquele dia ele perde a comunhão. O que tem a ver, pastor, este poder do sangue com esta passagem? Já vou te explicar porque João escreve capítulo 1. Ele sai da luz e começa a atuar como se estivesse em trevas, mesmo habitando nos céus. E a Bíblia diz que ele começa a fazer dos céus o inferno. Sabe aquele crente que ele é temente, ele guarda a palavra de Deus, mas parece que a vida dele é um inferno? Os céus virou um inferno de acusação, um inferno de conspiração. Você fica comigo ou vai com Deus? Você é da direita ou da esquerda? Você é da luz ou das trevas? Você vem ou não vem? E começou aquela política. Não vamos tratar dessa parte. É o inferno também. É mais do que o inferno. É o inferno conosco. E começa aquela politicagem. Você vem comigo, você vai com ele, e começa uma guerra do quê? Diga comigo, de poder. Então a Bíblia diz que a situação se agrava. E no capítulo 12, versículo 11, antes do 11, que é a caída daqueles espíritos malignos, a Bíblia diz que batalhava Miguel e os seus anjos, e batalhava o dragão e os seus exércitos nos céus, fazendo dos céus um inferno, fazendo do lugar celestial um lugar de guerra, de acusação, um lugar de aflição, até o momento que Deus outorga liberdade ao arcanjo Miguel, porque até então este sangue de propiciação, de redenção e de vitória contra o inferno está guardado para ser revelado a nós, os privilegiados que pelo sangue de Cristo fomos alcançados e perdoados. Ele levanta a sua voz e clama: o sangue do Cordeiro.
Diga comigo: o sangue do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Irmãos, quando eles clamam pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da sua palavra, porque a Bíblia completa dizendo, porque as suas vidas já estavam a tão grande angústia que não amavam mais as suas vidas. Você que pensa que para uma pessoa querer se matar, ele está amando a vida? Ele está em desespero. Ele não quer mais a vida. O diabo fez da vida dele um inferno. E o diabo começa a dizer: se mata, ele se mata. Se joga, ele se joga. Se droga, ele se droga. Acusa, ele acusa. Rouba, e ele rouba. Agora, aqueles que clamaram pelo sangue do Cordeiro tiveram poder e prevaleceram contra todo o poder da luz do engano, do pecado da morte e do destruidor astuto das trevas, porque a Bíblia diz que eles clamaram pelo sangue, mas eles tinham o testemunho da palavra. Então, se eu quero ver o poder do sangue atuar em mim, não basta Deus ter uma aliança comigo, mas eu tenho que estar no propósito eterno com Deus. O propósito meu com Deus não é pregar hoje e acabou, é ser crente aqui e ser mundano lá fora. O propósito meu com Deus não é só para aceitar e estar na casa de Deus este ano. O teu propósito não é somente ser abençoado hoje e dar as costas para Deus e para os céus. Não, o teu propósito é caminhar, o teu propósito é continuar, o teu propósito é viver esta palavra e o testemunho dela. Agora, aonde não há testemunho da palavra, Deus não dava testemunho dele, porque ele tinha saído da luz, ele estava em pecado, e ele jogava os anjos contra Deus, e ele fazia o seu comércio. Então o sangue funcionou contra ele, mas não para benefício dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O sangue de Jesus é acesso livre para aqueles que estão na palavra. Quem está na palavra, levante as mãos. Para aquele que está em Jesus, quem está em Jesus, diga glória a Deus. E tem muitas pessoas que ficam morrendo de medo, pastor, mas se eu repreender o diabo no poder do sangue de Jesus, ele vai me acusar, ele vai apontar o meu pecado, ele vai me colocar assim ali. Mas a Bíblia diz em 1 de João capítulo 1 versículo 7, que nele nós temos comunhão, que nele nós temos agora a entrada e nós somos justificados. Porque o sangue de Jesus tem poder, diga comigo, ele é a perfeita comunhão, ele é a justificação. No livro de Colossenses capítulo 1 versículo 20, Deus esclarece por que o seu sangue é poder, quando ele estabelece um princípio de justificação. Eu queria que você lesse comigo, ainda que esteja difícil para você encontrar. Colossenses, já encontrou? Eu vou tentar encontrar mais rápido que você. Eu sou mais lento que vocês. Quem encontrou, se quiser ler aí para nos ajudar, vai ficar mais rápido. Livro de Colossenses capítulo 1 versículo 20. Querido pastor Osmar, aqui está, aqui não falha. E diz assim, palavra de Deus: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, por que o sangue de Jesus tem poder? Porque ele nos dá reconciliação para viver as coisas que estão nos céus e as coisas que estão. Você não tem que ter medo dos céus, você não tem que retroceder quando o inferno começar a te bombardear. Você é justificado num sangue que foi derramado para te reconciliar com ele. E sabe o que o escritor do livro de Hebreus, ele estabelece como poder no sangue da vida, no sangue da aliança, no sangue que nos deu ascensão a Deus, no sangue que nos deu comunhão e justificação. Ele diz que a purificação é feita em sangue.
Você não é puro porque você mudou. Você não é puro porque nunca pecou. Porque desde que nascemos em pecado, fomos gerados e em pecados concebeu a nossa mãe. Mas quando nós vamos para debaixo do sangue de Jesus, nós estamos vivendo justificação. Nós estamos vivendo purificação. Como disse o escritor do livro de Hebreus capítulo 9 versículo 14. Então quando você vai clamar pelo sangue, primeiro, eu tenho que estar em comunhão. Segundo, não é princípio, não é em proibição, é direito. Você foi purificado. Diga comigo, purificado. A minha maior luta era crer que eu tinha sido perdoado. Eu chamava meu pastor toda semana, eu dizia, mas e daquele pecado, Senhor, com aquela jovem? O pastor dizia, está perdoado, meu. Mas daquele defraudo que foi? Está perdoado, meu, pelo amor de Deus. No outro dia eu voltava. Mas eu queria saber daquelas abominações que a gente não quer nem fazer mesmo. Está perdoado, meu pai. Todo dia eu voltava e perdoava. Perguntava para ele e recitava um novo pecado. Ele disse, irmão, para que haja derramamento de sangue, tem que haver morte. E ele me disse, foi por isto que Cristo morreu por ti. Não foi só para dar o seu sangue, para que nele você morresse, mas através da vida que é o sangue, você vivesse em novidade de vida. Não deixa mais o diabo te acusar. Falei, opa, nunca mais vou tocar no pecado. Aqueles pecados estão cobertos. Quando a Bíblia diz pelo salmista, bem-aventurado o homem cujos pecados são encobertos e as transgressões são perdoadas, a Bíblia diz que cada vez que se apresentava um sacrifício, não é porque Deus é covarde, não é porque Deus é assassino, é porque ele usava o sangue para cobrir. Diga comigo, cobrir. Mas cobrir o quê? O resgate da morte. Olha o que Pedro disse no capítulo 1 e no versículo 18. Ele começa a nos dar a conhecer o porquê, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, o qual por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi no precioso sangue que cobriu os nossos pecados, que nos livrou da morte e nos resgatou para Deus. Agora você pode dizer, eu tenho paz com Deus em Cristo. Se Colossenses diz no capítulo 1, Paulo escrevendo aos Colossenses versículo 20, ele nos deu paz com Deus. Então nós entendemos que sem sangue, sem acesso, sem comunhão, sem sangue, sem sinais, sem aliança, sem justificação, sem sangue, sem purificação, sem sangue, sem resgate da morte, e sem sangue, sem paz. Você está vendo porque as pessoas estão vivendo uma vida atribulada? Porque as almas estão angustiadas? Porque o mundo geme e grita? Porque quando você convida eles para viver o sangue que foi derramado, o sangue santo e inocente que foi jorrado, eles fogem, porque eles sabem. Eu falava com a senhora, ela disse, pastor, eu frequentei aquele terreiro, aquele lugar, até o dia que me chamaram para um pacto de sangue. Quando chamaram para o pacto de sangue, eu disse, não, aí a coisa é séria. Então você pode notar que o evangelho que ele nos deu, para perdoar, para justificar, para purificar, é algo sério. Mas mesmo sendo sério, tem alguém ainda que pisa sangue inocente? Tem. Tem alguém que blasfema do Espírito da graça? Tem. Mas a Bíblia diz que sobre eles vem árdua condenação, porque eles os fazem sem entendimento do poder que nos veio conceder o sangue de Jesus, o sangue da vida. Diga comigo, o sangue da vida, o sangue que cobria, o sangue que limpava e que limpa. Saiba que você pode ter todos os méritos: consciência inculpável, testemunho inabalável. Você pode ter testemunho dos de dentro e dos de fora, como nos dias de Jesus,
muitos tiveram, mas ficaram sem a salvação. Primeiro, porque não creram no sangue da redenção. E nos falta tempo para falar sobre isso, porque eu quero fechar. Mas quando no livro de Apocalipse, a Bíblia diz no capítulo 22, versículo de número 14. Você quer ler comigo? O Senhor estabelece um princípio. Não é só vida, não é só justificação, não é só perdão. Nós não entraremos se não for pelo sangue. E diz a Bíblia, capítulo 22, quem tem a Bíblia: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se o sacerdote não podia entrar naquele lugar feito por mãos de homens, você crê que nós vamos entrar no lugar feito por Deus se não estivermos lavados no seu sangue? Está aqui conosco, irmão Yamacita. Eu fui falar com ele ontem, e toda vez que eu encontrava ele falou: pastor, pode falar, eu dou permissão. Cada vez que eu falava com ele, ele dizia: pastor, eu fui jogado aos leões, eu estou preparado, eu vou até a morte. E a morte veio para ele 3 vezes com o Covid-19. A primeira coisa que eu perguntei para ele, pastor Osmar, é justamente o que ele não queria que eu perguntasse. Eu falei: irmão Yamacita, e se o senhor morresse, o senhor estava preparado? Ele disse: ô irmão Kleber, ô meu Deus, que pergunta, irmão Kleber. Irmão Kleber, lá eu vi que eu estava descoberto, sem proteção e sem salvação, e só voltei porque eu clamei a Jesus dizendo: deixe-me voltar para selar o meu passaporte no teu sangue, para depois poder ter entrada na vida eterna. Tem pessoas que estão se julgando salva, tem pessoas que, como nós, quantas vezes você fez como Pedro? Quantas vezes eu fiz como Pedro? Quem já fez isso? Vamos até a morte, até lo sumo, até lo tanto. E quando vem a morte, acontece o quê? Você treme. Quando vem a morte, a ameaça dela, você recua, porque você já não tem mais aquele poder, e se tem, perdeu. E se não perdeu, porque não recebeu? Você não recebeu o poder da vida. Quando você recebe o poder da vida no sangue de Jesus, você está vivendo a morte dele. Para você não importa a morte, o morrer é Cristo e o viver é ganho. A vida que você vive agora, você não vive para você, você vive para fazer a vontade de Deus. Você está em Jesus. Eu te pergunto, você entendeu o poder deste sangue? Diga comigo: acesso, sinal, justificação, perdão, livramento da morte e paz com Deus. E a Bíblia diz: como que eu vou ter paz com Deus se eu pequei? A Bíblia responde, livro de Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo pois justificados pela fé em Cristo, que por nós morreu, que o seu sangue verteu, temos paz com Deus, e o seu sangue nos purifica. Fica de pé. Eu quero dizer para você: não saia daqui enganado. Não saia daqui pensando que você pode se limpar, se justificar. É no sangue de Jesus. No sangue de Jesus alcançamos vitória. No sangue de Jesus encontramos a paz. No sangue de Jesus vencemos a Satanás. A vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Só quem sabe levante as mãos. No sangue de Jesus alcançamos vitória. No sangue de Jesus encontramos a paz. No sangue de Jesus
vencemos a Satanás. A vitória é garantida pelo sangue de... Eu quero te convidar a viver uma experiência perdoadora. E eu quero fechar com este versículo do livro de Hebreus, que nós lemos e não tivemos tempo para explanar, porque nós temos que ser objetivo aqui neste altar. Se o sangue de bodes, se o sangue de cordeiros e terneiros eram poderosos para perdoar, quanto mais o sangue da nova aliança que por vós foi esparzido, purificará e limpará a vossa consciência das obras mortas. O que é esta consciência das obras mortas? É aquele pecado que te acompanha, é aquela acusação que não te deixa, é aquele medo de se humilhar, e ele está ali agarrado na sua consciência, dizendo: Cristo não te salva, este poder não é teu, você não pode ir para Deus, mas você está derrotado, Satanás. Nós estamos lavados no poder do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, no sangue de Jesus. Neste sangue você vai sair daqui para vencer. Aleluia. No sangue de Jesus encontramos a paz. Cante. Olha, a consciência morta vai ser lavada. Os pecados que estavam guardados vão ser perdoados. Ah, pastor, mas esta campanha não é para repreender o diabo. Você nunca viu a ligação do diabo e o pecado? Livro de Hebreus capítulo 1 versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 15. Porque o grilhão da morte é o pecado, e a consumação do pecado é a morte. Mas quando Paulo se levanta dizendo: onde está, ó morte, o seu aguilhão, irmão Yamacita, Paulo estava dizendo assim: eu venci esse demônio, eu venci essa morte, você não tem mais grilhão sobre mim. Os meus pecados foram perdoados em Cristo. Você não pode mais me arrastar para a escuridão. Eu fui alcançado pelo sangue da nova aliança, pelo sangue da expiação de Cristo. Eu quero te chamar. Não saia daqui do jeito que você entrou. Não saia daqui com dúvidas com relação à tua salvação em Cristo. Não saia daqui dizendo assim: eu estou meio perdoado, estou meio convencido. Ó, pastor, foi meio explicado. Parece que eu entendi alguma coisa sobre o poder dos... Parece. Não saia daqui deste jeito não. Você não tem hoje somente que compreender, você tem que se banhar debaixo daquela cachoeira de graça que é do sangue. Não existe graça sem sangue, não existe vida sem sangue, não existe redenção sem sangue, não existe justificação sem sangue, não existe purificação sem sangue. E agora você não tem que morrer, Cristo já morreu por você, para que você receba a vida em Cristo e se livre desta morte. Agora você imagine Cristo crucificado, e ele estava levantado a mais de 3 a 2 metros acima da cabeça de todos. E o soldado romano vem e diz assim: traslada o corpo dele, certifica da morte. E aquele soldado se aproxima de Cristo na cruz, semi-morto, agoniando, e ele pega aquela lança e transpassa ao lado. Há divergências bíblicas de que lado que foi, mas o baço fica aqui, ó. De baço entendo eu. Foi aqui que hospedou as maiores das enfermidades que eu peguei na África. Por aqui passa todo o sangue do corpo. É muito mais do que o coração. Mais de 468 litros de sangue por dia passa pelo teu baço. Todo o sangue que estava na veia já havia sido derramado, mas o soldado vem e crava a lança. Porque quando Pilatos perguntava: quem vai pagar pelo justo? Ele vai morrer.
E o que nós vamos fazer do sangue dele? O sangue é tão sério que até os ímpios reconhecem a seriedade da vida que há no sangue. Então os judeus gritam que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. Quando aquele soldado vem e aperta aquela lança, ele transpassa ao lado e fura o baço, e a última gota de sangue, o depósito de sangue, cai sobre ele com água. Agora você imagina aquele soldado se limpando, se amaldiçoando, praguejando, debaixo de um sangue que hoje está abençoando, está salvando, está limpando, está perdoando. Você entendeu que o sangue não vale de nada se você não entende? Você fica como aquele soldado, o sangue caiu sobre você e você ainda vai se maldizer. Mas se você entende o poder desse sangue, você fala: derrama, Jesus, purifica, Jesus, santifica, Jesus, toca no meu pecado para perdoar, Jesus. Você vai se sentir transformado.